Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, do seu curso Técnico em Segurança do Trabalho. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Fundamentos da Saúde e Segurança do Trabalho. Nesta aula vamos abordar o item 10 do seu material e vamos abordar o mapa de riscos, ok? Informação bastante importante na nossa prática profissional e também para a educação, formação da cultura prevencionista para todos os trabalhadores. Vamos lá? Bom, conforme a NR5, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, lá no seu item 5.16, estabelece o seguinte: a CIPA terá por atribuição, que é a obrigação da CIPA, certo? A linha A, identificar os riscos no processo de trabalho e elaborar o mapa de risco. Opa, Evandro, então quem deve elaborar o mapa de riscos da empresa? A CIPA. Tá claro? Tá aqui na NR5 como a determinação de obrigação legal. Tá claro? Com a participação do maior número possível de trabalhadores. Então a CIPA deve consultar os trabalhadores também. E, obviamente, ter uma assessoria do SESMIT. Você, então, profissional de segurança do trabalho, componente do SESMIT, irá apoiar a CIPA na elaboração. Não é você fazer, é apoiar a CIPA na elaboração, obviamente, do mapa de risco. Vamos lá. O mapa de risco ele é um mapeamento, literalmente, dos riscos no ambiente de trabalho, que auxilia na criação de uma atitude muito mais cautelosa por todos os trabalhadores na empresa. E principalmente por ficar visível no local de trabalho, seja setorial, seja numa obra também, que vai facilitar todos os processos de projetos da obra. E nesse sentido também os trabalhadores eles vão começar a compreender melhor a cultura prevencionista que deve ser implantada em todas as empresas por conta do cumprimento das legislações relacionadas ao trabalho. Nesse sentido, então, quais são os objetivos do mapa de risco? Reunir informações suficientes para o estabelecimento de um diagnóstico, ok? Da situação de segurança e saúde de trabalho naquele momento. Possibilitar a troca e a divulgação de informações entre os trabalhadores, bem como estimular aí sua participação. Quais são as etapas da elaboração do mapa de risco? Primeiro, deve-se conhecer o processo de trabalho. Se não se conhecer o processo de trabalho, não tem como elaborar um mapa de risco, ok? E o local também é analisado. Então vamos absorver as informações relacionadas aos trabalhadores, número de trabalhadores, sexo desses trabalhadores, idade, treinamentos profissionais e de segurança do trabalho, a jornada de trabalho que eles estão ali envolvidos, os instrumentos e materiais de trabalho, inclusive equipamentos, as atividades também exercidas, ou seja, as atividades, tarefas desenvolvidas naquele ambiente de trabalho. O que mais? E o ambiente também a gente vai levar em consideração. Entenda o ambiente como layout mesmo. Ok, aqui tem uma parede, aqui tem outra, lá tem outra. Então tem uma porta ali, tem uma janela ali. Nesse sentido mesmo que o ambiente vai ser pensado. Aqui tem uma estação de trabalho, ali tem outra estação de trabalho, ali tem um armário. Então esse layout vai favorecer também essa leitura do ambiente para entender os riscos que existem no ambiente. O que mais? Ainda na etapa de elaboração, identificar os riscos existentes no ambiente de trabalho, no local de trabalho. Identificar as medidas preventivas que já são existentes. Já tem sinalização, já tem extintor, já tem uma fita zebrada indicando, já tem corrimão, já tem uma fita anti-áspera para evitar escorregão, por exemplo, em escadas, em local que tenha desnível. Nesse sentido, então, já são medidas previamente existentes. E qual sua eficácia, se está sendo eficaz ou não. Medidas de proteção coletiva, medidas de organização também do trabalho, a rotina de trabalho, o acesso àqueles trabalhadores naquele ambiente de trabalho, então é questão de organização do trabalho. As medidas de proteção individual também, se eles utilizam calçado de segurança, se utilizam máscara, se utilizam luvas, se utilizam capacete, óculos, para trabalhar naquele ambiente relacionado ali. E as medidas de higiene e conforto também, como banheiro, lavatórios, vestiários, armários, bebedouro, refeitório, área de lazer, por exemplo, e outras áreas em comum. Ainda nas etapas, identificar os indicadores de saúde, como queixas mais frequentes, por exemplo, desses trabalhadores, e comuns entre os servidores ou trabalhadores expostos aos mesmos riscos. Acidentes de trabalho ocorridos, doenças profissionais também diagnosticadas naquele setor de trabalho, causas mais frequentes das ausências ao trabalho. O professor não está faltando, o trabalhador está faltando. Quais são as causas desse absenteísmo? Conhecer o levantamento ambiental já realizado no local. Então eu vou utilizar um LTCAT, eu vou utilizar um PPRA prévio que já existe, que foi feito o levantamento daquele setor. Elaborar o mapa de risco, aí sim vamos à prática, sobre o layout do órgão indicando através de círculos, ok?
o grupo que pertence ao risco, de acordo com a cor padronizada, existe uma coloração justamente para fazer a diferenciação dos tipos de riscos, o número de trabalhadores expostos ao risco e também elaborar esse mapa de risco, a especificação do agente. É importantíssimo especificar qual é o agente que está ali exposto e qual é o nível de intensidade desse risco, ok? Então aqui nós temos risco biológico, bastante dispersão. Então a intensidade ele é muito grande comparado com o risco de ruído que tem ali, risco físico do outro lado. Então dessa forma visual vai ficar o mapa de risco, ok? E após discutir todo esse processo junto com a CIPA, o mapa de risco ele vai ser aprovado lá pela CIPA, seja ele completo da empresa toda ou setorial por setor, ele deverá ser fixado num local de trabalho visível, ok? Analisado de forma claramente visível, de fácil acesso para todos os trabalhadores, ok? No caso de empresas de indústria da construção, o mapa de risco ele deve ser realizado por etapa de execução da obra. Cada etapa de execução da obra, como existe lá no PCMAT, NR18, nós temos aí todo o processo relacionado ao mapa de risco que deverá ser atualizado, porque cada etapa da obra envolve riscos diferentes, ok? Vamos lá então. Quais são os riscos ambientais? De acordo com a portaria 25, de 29 de dezembro de 1994, que estabeleceu uma das atualizações da NR4, nós temos o seguinte, que os agentes que causam riscos à saúde são os agentes físicos, os químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, ok? Nós temos esses riscos aqui. Nesse sentido, então, esses riscos serão os utilizados para a elaboração do mapa de risco. Então nós temos aqui um exemplo da classificação dos principais riscos. O que é verde? Grupo verde, cor verde, risco físico. Cor vermelha, risco químico. Cor marrom, risco biológico. Cor amarela, risco ergonômico. E cor azul, risco de acidente. A coloração é padronizada, ok? Você não pode mudar de cor. Tem que seguir a cor porque, obviamente, todas as empresas no Brasil seguem o mesmo padrão. Então, obviamente, quando você chegar em uma empresa fazer uma visita, por exemplo, vai olhar o mapa de risco e pela cor já vai conseguir diferenciar, ok? Então nós temos risco físico, ruído, vibração, calor, radiação, frio, pressão anormal, umidade. Risco químico, poeira, fumos metálicos, por exemplo, névoas, neblinas, gases, vapores, substâncias componentes químicos, por exemplo. Risco biológico, vírus, bactéria, fungo, protozoários, parasitas, bacilos. Risco ergonômico, esforço físico intenso, por exemplo, levantamento e transporte manual de carga, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, jornadas prolongadas, monotonia e repetitividade, é um exemplo de risco ergonômico. E risco de acidente, arranjo físico inadequado, máquina e equipamento sem proteção, ferramenta inadequada para o trabalho, iluminação também inadequada, eletricidade, probabilidade, aquecimento inadequado são também riscos de acidentes cor azul. Então o que nós vamos ter? Nós vamos diferenciar por círculos, círculo pequeno, risco pequeno, círculo médio, risco médio e círculo grande, risco grande, para a elaboração desse mapa de risco. E nós poderemos ter, em algum círculo, vários tipos de risco. Por isso que nós temos esse exemplo aqui. Então nós temos risco ergonômico, risco químico, risco físico e também riscos relacionados a acidentes, que são o azul. E aí nós vamos ter aqui um exemplo. Nós temos então o layout dessa empresa, uma legenda para justamente diferenciar, e nós temos aqui a recepção tem o risco ergonômico, a logística tem o risco físico, ok? Aqui na logística tem mais risco físico que o QG, por exemplo, que o círculo é maior. No setor de produção nós temos risco químico e risco ergonômico em mesma proporção, e nessa parte da produção nós temos risco físico e também risco mecânico, que é o risco de acidente. Entendeu a lógica? Visualizando aqui, nós visualizamos que os círculos maiores são onde tem mais riscos, e onde está o círculo menor é onde tem menos risco. O risco está ali, mas ele está numa incidência menor ou maior. Aqui um outro exemplo também de outra empresa com outro layout, e aqui no setor de centro cirúrgico, no ambiente hospitalar. Então aqui nós temos os riscos biológicos também. E aí você pode observar que nessa sala de operação existe 4 tipos de riscos diferentes. E aqui um outro exemplo também de um logotipo de empresa que tem os riscos compartilhados também que podem existir no mesmo ambiente de trabalho. Bom, nós vimos então nessa aula o item 10 do seu material relacionado ao mapa de riscos. É bastante importante esse assunto, porque você vai auxiliar a CIPA na elaboração do mapa de risco. Existem vários modelos disponíveis na internet. Agradeço a sua atenção e aguardo você na próxima aula.